Enzo Maresca, o técnico italiano que trouxe alegria de volta para a torcida dos Blues. Como um técnico chegou como desacreditado a classificado ao Champions e campeão pelo time do Chelsea. Eu sou o Andrei e no vídeo de hoje eu vou te falar toda essa trajetória incrível de Enzo Maresca no comando do Chelsea. Isso é Rivals. Vincenzo Maresca, de 45 anos, nasceu na Itália, mais precisamente em Pontecagno, Faiano. Ele começou sua carreira no futebol não como treinador, mas sim como volante. Ele fez a sua categoria de base no Milan e no Cagliari. E depois disso ele passou por diversos clubes de diversas ligas, mas ele teve a sua ascensão no futebol jogando como volante lá no Sevilha. E pelo Sevilha ele conquistou um título inédito da Europa League pelo time. E a sua carreira como volante acabou em 2017, aos 37 anos. E a partir daquele ano mesmo, ele já começou a sua nova jornada, atuando não mais como jogador, mas assim na parte técnica dos times. A sua primeira oportunidade foi como auxiliar técnico, jogando a Série B da Liga Italiana pelo Ascoli Calcio. Mas a sua ascensão no futebol como técnico veio na temporada 23-24 no comando do Leicester City, quando ele trouxe o título da Championship e trouxe o time inglês de volta à Premier League. Depois que ele foi campeão da segundona, da famosa Championship, com o Leicester, ele chamou a atenção de diversos clubes. Mas na temporada seguinte, na verdade ele chegou até a renovar com o Leicester, mas na temporada seguinte o destino dele mesmo foi o Chelsea, e o que causou muita dúvida no torcedor. Inclusive falo como torcedor que quando ele foi anunciado eu também fiquei meio assim, o cara acabou de ganhar a Championship, será que realmente vai dar certo? Será que o cara vai se adaptar ao estilo Premier League? E a gente tinha um retrospecto muito ruim de técnicos. A gente pode falar sobre o próprio Lampard, que como interino ficou um tempo no Chelsea, fez para mim uma campanha horrível, perdia jogos que não faziam o menor sentido. O próprio Graham Potter foi um técnico que tentava inventar muita coisa, nada dava certo. Na última temporada a gente teve o Mauricio Pochettino, que mesmo com Cole Palmer jogando muita bola, conseguiu ter uma temporada muito abaixo, classificou para uma Conference League e perdeu o final para o Liverpool. Então o nome Enzo Maresca era uma dúvida muito grande para a torcida dos Blues. O Enzo Maresca tinha um desafio muito grande pela frente. Ele tinha o time mais jovem da Premier League. E desde que ele chegou, ele já dizia que esse time tinha grande probabilidade de não ser campeão na primeira temporada, porque ele precisava adotar essa nova filosofia, os jogadores precisavam pegar mais ritmo. Eu acho que um nome a se destacar ali era o Palmer, que era um jogador muito novo, que desde que chegou não sentiu a pressão. Mas a gente tinha muitos nomes mais novos, assim, e ele já deixava isso bem claro, que o time era muito novo e que talvez não fosse campeão na primeira temporada. E o Enzo aplicou fielmente a sua filosofia de jogo, que é posse de bola, paciência e muita disciplina tática. E assim, o Chelsea ficou muito mais organizado. Um meio-campo onde armava muito o jogo, um ataque que criava muito, uma zaga um pouco mais segura do que a gente tinha visto na temporada passada. Eu acho que a zaga falhou em alguns momentos. Em alguns momentos que a gente estava mal na temporada, a zaga foi, querendo ou não, um pouco culpada disso. Eu acho que o Chelsea não tem um goleiro que saiba sair com os pés hoje. O próprio Robert Sanchez sai pouco com os pés, e algumas vezes que ele saiu, ele falhou. A gente viu algumas perdas de bola durante a zaga ali que resultaram em gols, mas com o decorrer da temporada, mais pro final, a gente foi vendo que o Enzo foi arrumando isso e o time foi ficando bem mais organizado. Bom, mas como nem tudo na vida são flores, o Enzo teve uma fase bem ruim no meio da temporada, teve tropeços que prejudicaram muito o Chelsea, eliminações cedo das Copas. A gente pode dar como exemplo a derrota e o empate, né? Não venceu para o Ipswich Town, a eliminação para o Newcastle, a eliminação para o Brighton, clássicos perdidos. Então, tropeços que não podiam ter, e esses tropeços fizeram com que a torcida dos Blues pedissem a demissão do técnico.
e não acreditassem mais tanto na filosofia de trabalho dele. E mesmo com a torcida pedindo a demissão do técnico, o Enzo não se sentiu pressionado, continuou adotando a sua filosofia de jogo, começou, claro, a improvisar alguns jogadores, até por conta de lesões, né? A gente teve a lesão do Malo Gusto, do Reece James, o Caicedo tendo que jogar como lateral direito, o próprio Reece James jogando como volante, o Pedro Neto jogando como segundo atacante, fazendo o que a gente chama de facão, né? Correndo por trás dos zagueiros para sair na cara do gol. E isso fez com que ele começou a progredir durante o restante da temporada, né? E com tudo isso, o time do Chelsea começou a progredir durante o resto da temporada. E na última rodada, literalmente uma das Premier Leagues mais disputadas que a gente pôde assistir, o Chelsea conseguiu se classificar para a próxima Champions League. E muitos se falavam que o Chelsea de Enzo Maresca seria mais um time meio de tabela, e na última rodada conseguiu, o que a gente pode dizer talvez de uma classificação histórica para a Champions League. E para fechar com chave de ouro, o Enzo Maresca conseguiu fazer o que ele mesmo disse que talvez não fosse possível. Ele conseguiu ser campeão com o Chelsea, foi campeão da Conference League, numa campanha muito boa, uma campanha que infelizmente não foi invicta, mas era do jeito que a torcida dos Blues imaginava, uma campanha goleadora, claro, pegou times um pouco mais abaixo, mas conseguiu meter ali um 8-0, conseguiu fazer muitos gols, e tinha o melhor ataque do campeonato, e vencedora, né, que é o que a torcida já esperava desde o começo da temporada. Com o Enzo Maresca, alguns jogadores se destacaram fazendo uma ótima temporada, e eu queria destacar alguns nomes e o porquê, na minha opinião, eles se destacaram mais do que nas últimas temporadas. O primeiro que eu queria citar é o Enzo Fernandes. O argentino ele já vinha de uma constante evolução no time do Chelsea, mas com o Enzo Maresca ele foi essencial para o meio campo. Por muitos momentos da temporada ele foi o capitão do time na ausência do Reece James, ele se tornou o vice-capitão do Chelsea e foi uma das temporadas mais artilheiras dele. Com o Enzo Maresca, ele virou um meia muito presença dentro da área. E ele finalizou essa temporada com 8 gols e 13 assistências. Outro nome que eu queria destacar é do Moisés Caicedo. O equatoriano foi fundamental também para o meio campo, mas diferente do Enzo Fernandes, o Caicedo foi mais para a parte defensiva. Ele foi um dos jogadores que mais acertou desarmes na Premier League e também foi capitão em alguns jogos na ausência do Enzo, do Reece James. E muito importante destacar alguns dos jogos que ele atuou como lateral direito. Às vezes até com o Malo Gusto em campo, ele jogava como volante e a hora que o Chelsea ia para o ataque, ele saía da volância e ia para a lateral direita. E outro nome que eu queria destacar é Cole Palmer. Eu não tenho muito o que falar do Cole, né? O Palmer fez mais uma temporada incrível. Esse moleque vem numa constante evolução inexplicável. E com o Enzo não foi muito diferente da temporada passada. Ele se tornou o 10 do time, o armador principal, fazendo passes e assistências incríveis, tipo de outro mundo mesmo. Algumas bolas que ele colocava que você ficava tipo, pô, mano, não é possível que esse cara acertou esse passe. E muito dos gols que o Jackson, que o Nkunku fez, até o próprio Pedro Neto, foram passes do Cole Palmer. E infelizmente o Cole Palmer passou por um momento meio abaixo nesse final de temporada. Ele ficou alguns jogos sem marcar e parecia que algumas coisas que ele fazia não dava certo. Mas ele foi fundamental agora para essas últimas rodadas de Premier League, para a própria final da Conference. Ele jogou muita bola, ele deu 2 assistências incríveis, o passe para o Enzo Fernandes foi teleguiado, a jogada que ele fez pro gol do Jackson foi absurdo. E ele teve acho que foi o melhor jogador da partida. E esse final de temporada do Palmer foi incrível, como mais uma temporada dele. E por último, eu queria destacar aqui para mim, na minha opinião, óbvio, é minha opinião totalmente parcial. Para mim, acho que o nome que mais tem que se destacar é o Pedro Neto. O Pedro Neto, ele foi um jogador muito contestado pela torcida do Chelsea pelo histórico de lesões que ele teve no Wolves. E o português foi fundamental para o time do Chelsea. Tanto jogando como ponta direita, tanto jogando como ponta esquerda, tanto jogando como segundo atacante. É absurdo o que o Pedro Neto fez essa temporada. E o que mais me impressiona do Pedro Neto é como ele cria a oportunidade de gols. Hoje o Chelsea é carente de um camisa 9 e eu tenho certeza que o Chelsea tivesse um camisa 9, uma presença diária como, sei lá, até o próprio Gyökeres,
O ataque do Chelsea teria sido matador essa temporada. O Pedro Neto é muito rápido, muito explosivo e também me impressionou muito a qualidade do físico dele nessa temporada. Ele ficou muito tempo desfalcado no Wolves por histórico de lesões e ele não teve nenhuma lesão grave esse ano pelo Chelsea. Então, ele mostrou que ele poderia correr como pelo time todo e que ele tá em forma física e me impressiona muito mesmo o quanto ele cria jogadas para gol e acho que foi a melhor contratação do Chelsea nessa temporada. É isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha trazido esse sentimento de torcedor e resumido nesse vídeo o quão foi espetacular essa temporada do Enzo Maresca no Chelsea. E eu espero que ele tenha uma próxima temporada muito boa. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que o Enzo vai manter esse nível? Vocês acham que ele vai ficar muitos anos ainda no Chelsea? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que algum jogador se destacou muito essa temporada. E é isso. As redes sociais do Rivals vai estar aqui na descrição. Deixa seu like, compartilha para aquele amigo que também é apaixonado por futebol, para aquele seu amigo que é torcedor do Chelsea também, que também gostou muito da temporada do Enzo Maresca. E as redes sociais do Rivals vai estar todas aqui na descrição, tá? Então segue a gente lá no Instagram, no TikTok. E eu queria pedir para vocês, se você puder, a gente está deixando o nosso Live Pix aqui para a gente poder manter, né, esse projeto, a gente poder trazer mais estrutura e trazer vídeos mais legais para você. Beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto. Falou!